Nessa semana, muito próximo ao lançamento do patch 1.2 de Cyberpunk 2077, a CD Projekt soltou um vídeo de quase meia hora direcionado aos funcionários da empresa, falando sobre as mudanças internas que vão acontecer, tanto na estratégia de comunicação quanto de desenvolvimento da própria empresa, além de alguns detalhes sobre o futuro da franquia Witcher e da franquia Cyberpunk. E daí é que saiu aquele monte de manchete e vídeo de YouTube com chamadas como CD Projekt cancela Cyberpunk Online, novo Witcher e Cyberpunk confirmados. Coisas sobre The Witcher Online, com um monte de especulação e bom, por mais que essas chamadas e boa parte desse conteúdo não seja necessariamente falso, não seja mentiroso, acontece que essas informações que a imprensa e alguns influenciadores estão trazendo à toa, descontextualizadas do resto da apresentação, não fazem muito sentido e não pintam o panorama completo do que está acontecendo com a CD Projekt, e pode causar até algumas confusões, justamente porque muito do que eles falaram ali tá ligado com alguns termos técnicos e alguns esquemas de gerenciamento de projeto, enfim, desligado dessas coisas e desses conceitos, a coisa não faz muito sentido e fica muito complicado de entender ou de tentar prever o que vai acontecer no futuro próximo com as franquias da CD Projekt, com Witcher e Cyberpunk. Então, com isso aí em mente, eu vou pegar todo o meu conhecimento de microempresário falido, estagiário não efetivado, youtuber de terceiro escalão, para dar uma resumida para vocês, traduzir alguns termos e pintar aqui um quadro mais completo do que tá acontecendo, beleza? Então, por favor, já vá deixando o seu like e mandando esse vídeo para os seus amiguinhos que curtem Witcher e Cyberpunk, que estão fulos da vida com a CDPR, que estão esperançosos com a CDPR, enfim, pessoas que gostam de videogame. Não se esqueça de entrar no nosso grupo gratuito aqui do Telegram, por favor, para receber notificação do nosso conteúdo sempre que ele for postado e de apoiar o canal financeiramente no apoiocoletivo.com ou em algum dos links de doação que estão sempre aqui no comentário fixado, porque eu preciso da ajuda para manter o canal de pé, beleza? E vamos embora pro vídeo. Então vamos começar pelo começo, pela primeira e a principal parte dessa apresentação, a que vai tomar um pedaço mais longo do nosso vídeo, que é a nova estratégia de desenvolvimento, organização interna e marketing da própria empresa, e que eles chamam aqui de Red 2.0. Vocês se lembram que uma das principais queixas, das principais reclamações que a gente viu tanto em relatos anônimos dados para mídia especializada, quanto em avaliações diretas dos funcionários naquele site chamado Glassdoor em relação à CD Projekt, era que a gerência era incompetente, mudava de ideia de uma hora para outra, que o pessoal não tinha tanto conhecimento técnico e que, nas palavras de uma fonte anônima que conversou direto com jornalistas, a liderança era mais formada por marqueteiros e visionários do que por pessoas com conhecimento técnico de fato, né? E isso era um problema porque, bom, marqueteiro e visionário sabe inventar coisas que parecem muito massas de se fazer num jogo, sabem vender isso pro público, como eles certamente sabem, mas não sabe tão bem assim direcionar a execução de forma eficiente. Além do lance de que a comunicação era bagunçada, que os caras não ouviam os funcionários. Tinha até gente falando sobre como todo mundo que estava trabalhando no jogo sabia que era impossível entregar de forma realística o que eles estavam prometendo nas apresentações naquele prazo e tal. E eles continuavam aumentando as promessas cada vez mais. Enfim, uma das mudanças que aparecem logo de cara e que pode já estar sendo implementada, resolve justamente esses problemas. Essa mudança começa com a bilaterização da comunicação e um sistema que faz com que absolutamente todos os funcionários, desde o artista que faz conceito, que faz imagem de conceito, até o programador júnior, consigam, por meio de funcionários eleitos para os representarem, conversar e jogar as suas ideias, as suas reclamações e as suas sugestões diretamente para a board de direção da empresa. Ou seja, qualquer funcionário que tiver qualquer problema pode conversar entre si e levar a comunicação por intermédio de um colega da mesma área para a board de diretores, em qualquer momento do projeto, o que certamente resolve aquele lance de não ter uma comunicação entre a direção e quem está trabalhando na coisa. Além disso, a empresa também contratou um novo CTO muito do bravo, chamado Pavel Zavadny. Desculpa, eu não falo nórdico. Que é um veterano que está na indústria há mais de uma década, já trabalhou na Techland, que lida justamente com essa parte mais técnica, que era deficiente na empresa, e que está introduzindo certas mudanças. E, segundo a apresentação, além da contratação desse novo CTO, a empresa também vai mudar e empoderar o cargo de CTO. Mas o que é que isso significa? E o que diachos é um CTO? CTO é o Chief
Technical Officer, ou seja, é como se fosse o diretor técnico da empresa, ou seja, é o cargo de chefia que cuida da parte mais técnica, do desenvolvimento em si, de programação e esse tipo de coisa. Ou seja, a empresa que estava tendo problema, porque a chefia não era técnica o suficiente, está contratando um diretor técnico veterano e dando mais poder para ele dentro da organização. E ele, por si só, remodelou como muita coisa funciona ali dentro. Mas antes de falar dessas mudanças, vou falar de uma outra um pouco mais curtinha que eles também tocam logo no começo da apresentação, que é em relação à estratégia de comunicação deles. Vocês se lembram que o Cyberpunk, ele foi revelado mais ou menos uns 4 anos antes do desenvolvimento do jogo começar, o que é 8 anos antes do jogo lançar. Isso causou uma série de problemas e de confusões. E nessa apresentação eles prometeram só começar a falar dos jogos e a mostrar algum material de fato mais próximo da data de lançamento, com gameplays e demos bem polidas. O que certamente é uma coisa que por si só teria mudado, sozinha, assim, muita coisa no que aconteceu na trajetória do Cyberpunk. E já que a gente falou do desenvolvimento e da trajetória do negócio, vamos para a parte interessante, que são as mudanças efetivas na estratégia de desenvolvimento, promovidas por esse novo CTO polaco brabo. Começando das coisas mais simples de entender e que são mais tangíveis e depois indo para as paradas mais teóricas que requerem um pouco mais de explicação. E a primeira dessas coisas é que eles vão expandir as equipes de desenvolvimento, contratando mais talento para a empresa crescer organicamente. Porque lembrem-se, a quantidade de funcionários que tinha na equipe do Cyberpunk pode parecer muito grande, mas é uma fração da quantidade de pessoas que costumam trabalhar em jogos AAA de mundo aberto. Além disso, eles também estão procurando estúdios externos que eles podem comprar e adquirir para auxiliar no desenvolvimento dos seus jogos. Do mesmo jeito que a Rockstar faz, por exemplo, que tem lá a Rockstar North, a Rockstar não sei o que, a Ubisoft que também tem a Ubisoft Toronto, a Ubisoft não sei o que lá, enfim, mais ou menos na mesma veia. E eles têm já confirmados nesse momento, uma parceria já fechada com um estúdio chamado... Tem que ver aqui o nome do estúdio. Digital Escapes, que é um estúdio formado por veteranos da BioWare, Radical Entertainment e Relic, e que já auxiliaram no desenvolvimento de alguns pedacinhos do Cyberpunk, trabalharam em jogos como Dying Light, Dead Rising, Mass Effect e o clássico Prototype. Quem lembra aí do Prototype? Além disso, esse estúdio com o qual eles já fecharam a parceria é especializado no desenvolvimento de experiências online. Então, guardem essa informação que a gente vai precisar dela mais tarde. Além da expansão da equipe, eles vão mudar como funciona o gerenciamento de projetos dentro da empresa, substituindo o modelo de gerência de projetos Waterfall, que é muito arcaico, pela metodologia Agile, que não é bem uma metodologia, é mais uma forma de pensar projetos e que, para você que não entende muito dessas coisas, é basicamente o modelo de gerenciamento de projeto usado em todas as empresas de desenvolvimento de software que se prezem há pelo menos uma década. Com exemplos assim ilustres como a Google, Spotify, a IBM, basicamente todo mundo que é referência no mercado hoje em dia em desenvolvimento de software. E para você que não entende qual é dessa metodologia, antes de explicá-la, eu vou dar um exemplo de caso de sucesso que aconteceu na aplicação dela. Entre 2006 e 2009, o FBI ficou anos tentando desenvolver uma porcaria de um software muito específico que eles precisavam, usando a metodologia clássica Waterfall, com gerenciamento de tabelas gigante, e o negócio não chegou perto de ficar pronto. De 2009 para 2010, eles chamaram um novo gerente de projeto que veio com esse tal desse negócio desse Agile, e em menos de um ano, gastando alguns milhõezinhos, que é uma fração do que eles tinham gasto anteriormente, o negócio ficou pronto, basicamente porque a metodologia foi mudada e o gerenciamento trocou, para vocês verem a diferença que esse negócio faz. Ou seja, Agile é uma forma de pensar projetos de software muito mais eficiente, utilizada por toda a indústria e que por algum motivo a CD Projekt não usava. E isso acho que explica muita coisa. E pro resto desse pedaço da apresentação fazer sentido, vocês precisam entender como é que essa metodologia funciona e qual a diferença dela para aquela coisa do Waterfall. Vamos lá. Eu ia incluir uma explicação mais detalhada de como é que funciona o Agile e o Waterfall aqui, mas ela ficou muito longa. E o que vocês precisam saber para entender como isso afeta o jogo é que na Waterfall, normalmente, os projetos são planejados de forma linear, com cada estágio do projeto tendo um prazo específico para ser feito e começando logo depois que o anterior acaba. Isso faz com que todo e qualquer atraso que role em qualquer uma das fases descarrilhe o projeto todo. Por exemplo, se o pessoal do design atrasar um pouquinho alguma coisa, a galera da implementação e do desenvolvimento vai atrasar um pouco mais, o que vai fazer com que a galera do teste tenha muito menos tempo para testar e com que os testes que eles façam talvez não detectem certos problemas do projeto. Do mesmo jeito, se o pessoal do teste detectar que tem alguma coisa
pra mudar, que fique um pouquinho melhor, e mandar de volta lá pro pessoal do planejamento inicial e dos requerimentos, talvez isso cause alguns atrasos, atravanque o trabalho do pessoal que tá fazendo design de coisa nova e cause uma bagunça no resto do projeto todo. Já o Agile, ele costuma ser feito em ciclos muito menores e muito mais adaptáveis, que funcionam muito melhor normalmente para projetos do tamanho do Cyberpunk, em que tem muitas coisas ao mesmo tempo, em que mudanças precisam acontecer o tempo inteiro, assim como testes precisam acontecer o tempo inteiro. Então eles são ciclos muito menores de planejamento, desenvolvimento e teste, que normalmente acontecem, por exemplo, sei lá, de semana a semana, com features pequenininhas sendo desenvolvidas uma por uma e testadas logo de cara e sofrendo alterações e voltando para o ciclo e etc. É uma metodologia que se adapta muito melhor a mudanças e torna um projeto como um jogo que tem que estar sempre mudando de acordo com os testes e feedback dos jogadores que estão testando, uma coisa muito mais viável. E não é à toa que ela costuma ser usada em quase toda a equipe grande de desenvolvimento de software hoje em dia, para projetos maiores. É uma coisa muito mais rápida e que funciona, que costuma trazer produtos melhores feitos em menos tempo. Legal, né? E agora, como é que essa metodologia vai ser implementada na prática no desenvolvimento dos jogos da CD Projekt? Então, primeiro, a primeira parte de tudo é a base. Eles vão centralizar o desenvolvimento da engine deles. E nesse desenvolvimento centralizado e contínuo da engine, eles vão desenvolver sistemas de animação, rotinas de NPC, sistemas de inteligência artificial, aprimorar como funciona combate, essas coisas todas que eles podem deixar já prontas na engine para fazer RPGs melhores, que são o tipo de jogo que eles costumam fazer. Isso aqui é muito curioso porque um dos problemas com o desenvolvimento do Cyberpunk é que o motor gráfico do jogo estava sendo feito ao mesmo tempo que o jogo. Ou seja, estavam desenvolvendo a engine e desenvolvendo os recursos que o jogo precisava enquanto o jogo estava sendo feito. Um dos desenvolvedores chegou até a falar que isso era como você construir uma ferrovia enquanto o trem andava. Ou seja, ao invés de fazer isso, agora eles querem fazer o contrário, focar no desenvolvimento contínuo da engine para fazer ferramentas novas que podem ser usadas em todos os jogos e quando eles forem fazer os jogos, eles irem implementando essas coisas. E nos jogos em si, o desenvolvimento vai acontecer da seguinte forma. Basicamente, eles vão formar equipezinhas pequenas, interdisciplinares, para cada uma trabalhar num pedacinho do jogo. E aí vai ter, por exemplo, 4, 5 equipes trabalhando num jogo A, por exemplo, num jogo novo da franquia Cyberpunk, ou em consertar o Cyberpunk, e 4, 5 equipes trabalhando no jogo B, trabalhando lá no Witcher da vida. Porque, novamente, eles estão aumentando o número da equipe e implementando essa metodologia que é muito mais eficiente. Ou seja, em teoria, é para ser mais do que suficiente para eles conseguirem trabalhar em projetos distintos ao mesmo tempo. Não é como se eles estivessem pegando o estúdio e fazendo o mesmo desenvolvedor trabalhar na mesma coisa ao mesmo tempo. Tipo, de manhã ele tá trabalhando no Cyberpunk e à tarde ele tá trabalhando no Witcher. Não. E essas equipes, todas, vão ser supervisionadas pelos veteranos da empresa, os funcionários mais casca grossa. Então eles vão ir passando de equipe em equipe, avaliando o que tá acontecendo e ajudando conforme a necessidade. O que vai fazer com que, segundo o pessoal da CD Projekt, essas equipes menores tenham a sensação de propriedade do que eles estão fazendo, um envolvimento maior com o projeto, ao mesmo tempo que eles conseguem implementar o Agile para fazer as coisas ficarem mais rápidas e terminando cada uma dessas features, cada um desses pedacinhos com maior frequência para elas poderem ser testadas mais rápido, implementada no projeto geral de forma mais ágil e com maior qualidade, enquanto a supervisão geral dos membros veteranos e casca grossa da empresa gera um senso de unidade no projeto como um todo, ao mesmo tempo que cada equipezinha tem um senso de propriedade sobre o próprio pedacinho do jogo no qual tá trabalhando. Então a gente tem aqui um sistema no qual equipes interdisciplinares vão poder trabalhar em uma feature de cada vez, cada uma, sendo supervisionadas por funcionários veteranos que entendem do que estão fazendo, ao mesmo tempo que a comunicação da empresa, a estratégia nova, permite com que um funcionáriozinho de uma equipezinha converse diretamente com o representante do seu departamento para conversar com o pessoal lá da board de diretores da gerência, que não são nem esses veteranos que estão supervisionando, se tiver alguma coisa errada. Ou seja, me parece que é um negócio muito mais organizado, muito mais eficiente e com muito menos chance de dar bosta do que o que eles estavam fazendo anteriormente, em que a comunicação era bagunçada, as coisas mudavam de uma hora para outra, enfim, que era uma zona. Isso, ao mesmo tempo que parece muito eficiente, pode muito provavelmente acender mais um alertazinho na cabeça de vocês, pensando, eles mal conseguiram terminar e nem consertaram a porcaria do jogo bugado que eles acabaram de lançar e já estão falando em desenvolver 2 jogos ao mesmo tempo? Isso aqui tá me cheirando, sabe o quê? A Ubisoft, a Totô.
vai dar ruim. E bom, me parece que eles estão cientes disso. E nessa apresentação também, eles disseram que vão planejar os passos da empresa ano a ano. E esse negócio de começar a desenvolver projetos maiores simultaneamente é um negócio que é para ser implementado lá para 2022. E na verdade, durante o próximo ano, os planos deles são melhorar o Cyberpunk até chegar no padrão de qualidade que eles desejam, lançar as DLCs e expansões, tanto as gratuitas que estão para sair e que já vazaram. Tem inclusive coisa muito interessante, tipo uma DLC chamada Gangs of Night City, que provavelmente vai adicionar um nível maior de interação com as gangues, que é uma coisa que ficou faltando, e que a gente sabe que foi prometido em trailer, e que a gente sabe que já foi mais ou menos desenvolvida, porque tem áreas escondidas no jogo, com comerciantes de certas gangues que você pode acessar bugando e tal. Enfim, parece ter alguma coisa vindo nesse sentido aí. Na verdade, como uma aparente parte dessa boa prática de voltar a ser mais aberto com o público, um dos representantes da CD Projekt comentou esses vazamentos e afirmou que esses pacotes de conteúdo que vazaram pela Epic Games Store, na verdade não são DLCs pagas, o que dá a entender que eles provavelmente são conteúdo que vai ser adicionado gratuitamente ao jogo. Sim, incluindo essa Gangs de Night City, essa expansão de Night City e todas essas coisas. Então, eu acho que dá pra acender um pouquinho de otimismo aí, não é não? Mas eles vão lançar essas expansões, tanto as gratuitas quanto as pagas. Eles vão lançar e tentar consertar o jogo e lançar o patch de próxima geração. Enquanto isso, a única outra coisa que eles estão fazendo paralelamente é deixar o time mobile deles, que já estava trabalhando naquele Pokémon GO do Witcher, simplesmente terminar o jogo, porque é o time de desenvolvimento mobile, eles já estavam focados nisso, enfim, é um time disso aí. Continuar atualizando o Gwent, que era uma coisa que já estava acontecendo, e depois lançar o update de nova geração pro Witcher 3. Então esses são os planos para esse ano. Arrumar o Cyberpunk e continuar o que eles já estavam fazendo com as coisas do Witcher. E aí depois, em 2022, entra um pouco mais em vigor, conforme eles forem implementando essas novas políticas, entra mais em vigor o negócio de desenvolver duas coisas ao mesmo tempo. Antes de entrar aqui nesses papos mais abstratos e de falar das promessas que eles estão fazendo, a gente tem que lembrar que a CD Projekt já postou, sei lá, uns 3 vídeos de desculpa nos últimos tempos, boa parte deles com a linguagem muito ambígua, provavelmente porque eles estão com medinho de perder aqueles processos que estão rolando nas costas deles. E a gente também já tem um curso de ação aqui que eles vêm tomado recentemente. Teve a promessa do patch 1.1, que saiu sim, é na data planejada, então eles cumpriram esse prazo aí, e do patch 1.2, que atrasou porque os caras foram literalmente hackeados e perderam um tempão de trabalho, mas que saiu depois no mês em que eles disseram que ia sair de fato. E que, bom, já trouxe melhorias significativas pro Cyberpunk. Tanto você olhando a lista de mais de 500 coisas que foram consertadas, quanto você olhando pros gameplays e vendo que a situação, especialmente nos consoles bases, melhorou. Apesar de terem alguns problemas que aparentemente são irremediáveis. Como, por exemplo, a falta de NPCs na rua nas versões de PlayStation, porque o processador do console é um pouco mais fraco, e algumas outras mazelas. Enfim, por mais que muitas pessoas não tenham gostado tanto de como ficou o sistema de polícia com as alterações, ou tem a gente que esteja brava com o fato de terem consertado glitches que a galera curtia usar pra dar aquela trapaceadinha na campanha, eu mesmo usei muito. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é que, ao menos parece que tá tendo um esforço, de fato, deles, pra consertar o negócio, pra deixar num estado mais aceitável e pra cumprir os prazos que eles mesmos estão colocando. E isso mostra que alguma das mudanças que eles falam nessa apresentação aqui, provavelmente já estão tendo algum efeito. E agora entram as partes finais, que são algumas das mais controversas também. A primeira delas é em relação a experiências online, é daqui que saiu aquele monte de manchete de Witcher Online pode ser um erro, Cyberpunk Online cancelado, enfim. E também sobre o modelo financeiro, como é que eles vão fazer para ganhar dinheiro e manter a liberdade criativa deles. Que é uma coisa que a gente vai entrar em mais detalhes no final, mas se você viu meu vídeo de 1 hora sobre o Cyberpunk, você sabe que foi um dos principais motivos que desencadearam a corrente de bosta que eles fizeram no lançamento do Cyberpunk 2077. Agora vamos começar aqui falando em relação ao modo online. Há muito tempo atrás, a CD Projekt tinha prometido que o próximo AAA deles ia ser um Cyberpunk Online, fazendo com o Cyberpunk 2077 mais ou menos o que o GTA Online fez pro GTA V. E bom, eles decidiram dar uma segurada nesses planos. E ao invés de começar a desenvolver um jogo online aos trancos e barrancos, aos tropeços, na sucessão das desgraças que eles acabaram de fazer com a metodologia toda errada, sem as tecnologias necessárias terem sido desenvolvidas, o que eles querem fazer é iniciar o desenvolvimento das próximas experiências online deles, seguindo a nova filosofia. Ou seja, ao invés de ir lá e desenvolver um novo jogo online, eles querem desenvolver as tecnologias online de forma bem polida e que funciona, ou seja, bases funcionais, construção de servidores e esse tipo de coisa, um netcode que preste,
Projekt para poder implementar depois em experiências online que eles queiram fazer. Do mesmo jeito que eles estão fazendo com a engine deles agora, que eles querem desenvolver a engine, desenvolver as tecnologias para depois poder implementar nos jogos que eles querem fazer. O que possibilitaria encaixar experiências online em qualquer futuro jogo deles ou nos jogos que já existem, de uma forma mais tranquila. Ou seja, ao invés de falar, não, vamos lá fazer o Cyberpunk Online logo porque a gente tem que ganhar grana e não sei o que, eles querem segurar, desenvolver as tecnologias, desenvolver a estrutura e depois começar a desenvolver os jogos em si. O que pode parecer até uma boa manobra, se você levar em consideração que o GTA Online lançou logo depois do GTA V, uma semana depois, quase não tinha conteúdo, ninguém conseguia logar naquela porcaria, passaram-se 2 anos do GTA Online existindo, e aí só depois eles conseguiram lançar lá os heists, que era um negócio que já estava prometido desde o começo, e aí depois lançou o Red Dead Online, e parece que eles voltaram do zero, sem aprender nada com o GTA Online, o negócio era todo problemático. Enfim, me parece que esse modelo de fazer as coisas é um pouco melhor, no geral. Talvez seja menos rentável logo de cara, mas me parece melhor. Me parece mais com algo que a CD Projekt, que as pessoas tanto elogiavam na época do Witcher 3, faria. Me parece um curso de ação que tá mais alinhado com a filosofia que eles pregavam antigamente, do vamos lançar quando tiver pronto e etc. Ou seja, parece que eles falavam aquilo ali antigamente, falavam de querer copiar o modelo Rockstar, de ter um jogo online rodando enquanto faziam experiências AAAs maiores, falavam de querer lançar o jogo quando tá pronto, mas não tinham prontos os processos e as tecnologias e o know-how que eles precisavam para desempenhar isso aí. Ou seja, parece que eles garotearam foda e que agora eles estão, de fato, ajeitando as coisas. Olhando assim faz sentido. E, obviamente, eles vão fazer isso enquanto o foco absoluto é fazer experiências de RPG single player cada vez melhores, segundo eles. Ou seja, sem perder de vista o foco original da empresa, para sair apostando num outro novo negócio só porque pode ser um produto de sucesso que vai dar lucro. Mas e aí? Como é que eles vão financiar essa parada? Como é que eles vão fazer isso sem depender de acionista? Porque lembrem-se, boa parte da desgraça que aconteceu no lançamento do Cyberpunk, boa parte do motivo pelo qual eles não adiaram o jogo de novo, pra só lançar, sei lá, esse ano, provavelmente era pra ser o certo, aconteceu por um motivo. A imprensa estava pressionando muito a empresa. Estava conduzindo certas campanhas de difamação, fazendo pressão no social media, publicando matérias muitas vezes enganosas a respeito do crunch que acontecia lá, que foram contestadas por funcionários da própria empresa e por outros jornalistas. Tinha até funcionário de dentro da empresa falando pessoalmente sobre como aquilo ali parecia uma perseguição por motivos que não tinham nada a ver com o jogo. Enfim, funcionário, isso não é chefão falando. E essa pressão afetou a cabeça dos investidores. Você via nas calls de investidores eles perguntando a respeito da repercussão que essas coisas tinham na mídia. E você via, especialmente toda vez que a CD Projekt aparecia pra adiar o jogo de novo, o valor de mercado caindo cada vez mais. Chegando num ponto em que, para não levar o prejuízo financeiro, eles tomaram a má decisão de lançar o jogo do jeito que tava, mentindo sobre as versões dos consoles bases e tal. Sim, a responsabilidade é deles. Mas o cenário que fez com que essa decisão fosse sequer possível e fosse cogitada pelos caras, só foi possibilitado por essa dependência no dinheiro dos investidores, que são afetados e pressionáveis pela mídia. Então, esse negócio de não, nós vamos segurar, vamos continuar desenvolvendo aqui sem lançar nada, sem ganhar dinheiro e etc., parece que coloca eles na dependência desses caras de novo. Então, como é que funciona? O que eles vão fazer? E aí que entra a parte final sobre o financiamento. Para explicar isso, eles usaram um conceito também vindo do Agile, do Scrum, chamado Flywheel Effect. Inclusive, caso vocês queiram ler mais sobre essas coisas, existe um livro chamado Scrum, existe um livro chamado From Good to Great, de bom pra ótimo, eu acho que é a tradução, que são bem legais para vocês que curtem essas coisas empresariais e tal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado se vocês quiserem comprar e me dá uma comissãozinha até. Como é que funciona esse Flywheel Effect? A tradução de Flywheel é como se fosse o motor de inércia, o volante de inércia. O conceito é você pegar as principais forças da sua empresa, identificar quais são elas e trabalhar exclusivamente nelas e descartar todo o resto. Isso faz com que você comece aos poucos a empurrar esse flywheel, essa roda, esse volante de inércia, usando os seus pontos fortes, e conforme você começa a empurrar, e a roda começa a girar, porque você tá focando nas suas forças, a coisa requer menos força para funcionar, a empresa começa a rodar sozinha e o negócio funciona sem maiores problemas. Vou dar um exemplo concreto, utilizando a própria explicação deles. Segundo a CD Projekt, a força deles vem, primeiro, tá toda galgada no lançamento de jogos single player, que são experiências impactantes para os jogadores. Eles se focam em desenvolver essas experiências impactantes. E aí, no caso, eles dão um exemplo aqui que eles fizeram Witcher 1, aí depois eles melhoraram um pouquinho, conseguiram
conseguiram já uma fanbase melhorar um pouquinho, fizeram 2, conseguiram uma fanbase maior e fizeram 3. E aí, de fato, essa força deles deslanchou, entendeu? Foi focando na experiência single player, eles fizeram o primeiro sucesso deles. E aí, essas experiências envolventes, impactantes, geram a oportunidade para acordos com empresas de mídia e desenvolvimento de merchandising, como bonecos, camisetas e etc, etc, que geram ainda séries e filmes, como tem no caso do Witcher da Netflix, que geram mais um certo dinheiro, empurram mais a roda um pouco mais, e você vê que isso é muito verdade, porque, por exemplo, a própria série da Netflix do Witcher, que a CD Projekt fez, chegou a catapultar as vendas do próprio jogo, ou seja, é um negócio que de fato, eles ganham dinheiro cedendo os direitos pra fazer brinquedo, pra fazer headset, pra fazer essas coisas, e pra fazer a série, ganham dinheiro disso, e isso gera dinheiro pra eles, que faz o pessoal se interessar pelo jogo e comprar mais. Nessa época, inclusive, eles estavam ganhando uma baita de uma grana e as ações deles estavam despontando. Ou seja, você vê aqui que tem uma diferença entre o modelo deles e o da Rockstar. Não tem uma série do GTA, não tem uma série do Red Dead, não tem esse tanto de merchandising. Enfim, é uma parada diferente. Não quer dizer que uma coisa seja melhor que a outra, só que seja diferente, que as forças deles eram outras e que eles não tinham notado antes, eles estão notando agora. Enfim, e aí, depois que essas coisas novas estão rodando, eles vão lá e começam a diversificar em jogos menores, como foi de fato o Gwent, e eles estão fazendo agora também o Monster Slayer. Você vê que no caso do Witcher, essa teoria deles tá certa, realmente é assim que as coisas funcionaram. E agora, bom, eles lançaram o Cyberpunk, e a roda não tá rodando tão bem. Então o que é que eles vão fazer? Focar em tornar a experiência do Cyberpunk uma experiência single player mais impactante, talvez até lançar sequências e novos jogos melhores, do mesmo jeito que eles fizeram com o Witcher, que o primeiro era bom, mas não era tanto assim, e o segundo era um pouco melhor, mas não era tanto, e aí lançou o terceiro, opa, enfim. Talvez eles façam esse ciclo logo no primeiro jogo com as updates e as expansões do Cyberpunk, não sei, enfim. O negócio é que eles querem fazer isso com a propriedade do Cyberpunk, depois começar a lançar outros produtos de mídia que já existem, já tem boneco, já tem esse monte de coisa, tem o anime da Netflix que tá pra sair, feito pela Trigger, e aí depois que essas coisas estiverem rodando, ajudando a empurrar um pouco mais a roda, daí eles diversificam com experiências online e jogos um pouco menores, como foi o caso do Gwent, etc. Ou seja, você vê aqui uma estratégia de ação muito mais concreta do que tudo que eles apresentaram durante todos esses anos de desenvolvimento do Cyberpunk. Você vê melhorias concretas sendo apresentadas para serem implementadas na estratégia de comunicação, ou seja, não vamos mais ficar criando hype para jogo 4 anos antes do negócio começar a ser desenvolvido. Você vê aqui, ao invés deles falarem de forma abstrata que, nós queremos copiar o modelo da Rockstar, nós vamos ter um Cyberpunk online, não sei o que, antes do Cyberpunk original tá pronto, eles falam, olha, essas são as nossas forças, a gente vai fazer assim, construir essas tecnologias, para depois, quem sabe, implementar um negócio online para gerar a nossa nova renda. Tudo isso baseado no dinheiro que a gente ganha com essas nossas forças aqui principais, que são os nossos jogos, as séries que a gente vende pros outros, etc. E tudo isso enquanto reinvestem expandindo a equipe e fazem a roda girar de uma forma muito mais saudável e que tem muito mais a ver com a própria identidade da empresa, que sempre foi centrada nessas experiências single player. E agora falando sobre o modo online, que tá todo mundo muito pessimista, porque ele disse que, não, tá cancelado por enquanto, e nós vamos esperar um pouco para desenvolver as tecnologias, eu não ficaria tão pessimista assim, porque o próprio estúdio com o qual eles fizeram a parceria, o Digital Escapes, é um estúdio focado em desenvolvimento online, atualmente. Então, muito provavelmente, esses caras já estão trabalhando de uma forma ou de outra nessas tecnologias. E elas provavelmente vão ainda ser lapidadas, e daqui a uns 2, 3 anos, talvez eles comecem a desenvolver experiências online para os jogos deles. Então é isso. Eu quero saber, com essa explicação, o que vocês acharam dessa apresentação? Se isso mudou um pouco a forma como vocês estavam vendo essas notícias que saíram recentemente? Se vocês estão mais otimistas, se vocês estão pessimistas? Eu, pessoalmente, fico feliz, fico mais otimista. Eu gosto da CD Projekt, apesar de já ter sido muito crítico das posturas que eles tomaram recentemente. Eu gosto muito da Polônia. Eu sei que a economia polonesa é muito estimulada pelo que eles estão fazendo, então eu sou meio parcial nesse sentido, mas eu sei que assim, por mais que as promessas sejam boas, por mais que isso aqui seja muito mais concreto do que tudo o que eles falaram até então, e que a gente veja já algumas mudanças no comportamento deles, no que eles estão lançando agora, eu sei que a gente só vai ter certeza mesmo quando ver as coisas sendo implementadas na prática. E se elas forem implementadas na prática e o negócio funcionar, eu vou estar aqui pra mostrar pra vocês, e se eles fizerem bosta, eu vou estar aqui pra mostrar bosta, do mesmo jeito que eu já mostrei, que eu tenho mostrado também. Tem vídeo aqui falando sobre como eles fazem pra mentir sem mentir. Tem também um vídeo maior explicando como é que a mídia atrapalhou eles e como é que o desenvolvimento foi bagunçado, se vocês quiserem ver um vídeo de 1 hora. Tem vídeo reclamando da censura que eles fizeram na GOG. O meu
trabalho fala por si só, eu espero que isso ajude a construir essa confiança de vocês. E para continuar recebendo esses conteúdos, por favor, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, entre no grupo do Telegram para ser notificado, porque você nunca sabe quando é que o YouTube vai ou não escolher te notificar dos vídeos. E, por favor, apoie financeiramente, esses vídeos dão trabalho. Às vezes eu erro, às vezes eu passo alguma informação ou outra errada, como aquela vez em que eu falei que o PS3, por exemplo, não tinha retrocompatibilidade com o Play 2, e de fato, todos os PS3 Slim tem, não é só o FAT. Então, às vezes eu erro essas pequenas coisas, normalmente por descuido, pra tentar trazer o vídeo mais rápido, justamente porque eu tenho que manter outros trabalhos paralelamente com o canal, mas saiba que eu sempre boto uma pesquisa a mais, eu sempre tento ensinar alguma coisa maior pra vocês nesses vídeos, isso dá sim um certo trabalho, e eu preciso da ajuda de vocês, tanto financeira, pra eu ter mais tempo pra dedicar ao canal, erros como esses acontecerem com menor frequência, etc, etc, quanto com divulgação, pra esses vídeos chegarem mais longe. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pra todos vocês que estão aqui. E não se esqueçam também das orações. Eu tenho certeza que elas ajudam muito mais do que todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, reza um Pai Nosso pro tio, divulga o vídeo, apoia financeiramente se você puder. E muito obrigado a todos vocês. E até a próxima. Falou! Comenta aqui o que você acha também. É nóis. É sempre muito valioso. Nem sempre eu respondo os comentários, mas eu tô sempre lendo todos. E vira e mexe eu tiro uns insights bons do que vocês dizem. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais.